Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. O papo de hoje se intitula Programação da Viagem e Roteiro. A que viagem estou me referindo? Aquela que nós, como espíritos, fazemos de tempos em tempos, nascendo e renascendo na Terra, para nos aperfeiçoarmos através de um corpo físico, até nos tornarmos seres melhores e depois até a imagem e semelhança do nosso Pai Criador. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Assim foi a nossa criação. E Ele faz segundo leis divinas, universais, simples, eternas e imutáveis, e que servem ao mesmo tempo para o macrocosmo, o cosmos e o microcosmos. E dentre essas leis que Ele faz, está aquela que rege as nossas encarnações. E para isso existem quem leu ou viu o filme Nosso Lar, ou livro de André Luiz, traduzido, ou melhor, psicografado por Chico Xavier, vê que existem nas colônias, que são muitas colônias que existem, principalmente em cima de grandes cidades, onde os espíritos se reúnem também para crescerem do lado de lá, para evoluírem. Existem muitos departamentos que resolvem os problemas todos, não só daquela cidade, daquele núcleo, mas sim de muitas outras coisas, cada uma no seu lugar. Então, existem departamentos especializadíssimos com engenheiros siderais que projetam as nossas encarnações. Todas elas são projetadas? Sim, são projetadas, mas existem dois tipos diferentes. Existem aquelas encarnações em que as pessoas solicitam para vir para cá, outras em que elas são convidadas e aceitam, e cujo projeto de vida, programação, é feita de maneira conjunta entre pais e filhos, que podem se reunir quando todos ainda estão no plano espiritual, podem se conhecer lá e manterem boas relações até que chegue o tempo de reencarnarem. Mas também pode acontecer que os pais já estejam aqui, né, no plano físico e os filhos ainda estejam no plano espiritual. De qualquer maneira, eles se encontram quando os terrestres se desdobram durante o sono e mantêm conversas, entendimentos, para que melhor se deem aqui, né? Bom, isso aí pode ser visto em alguns livros do André Luiz e até de outros autores, como se dão esses encontros, essas relações. Mas também pode acontecer que isso se chamam, então, encarnações programadas de uma maneira gentil e fácil. Mas existe outro tipo de reencarnação que é compulsória. Nós vamos falar mais longamente sobre essas compulsórias depois de terminarmos de falar sobre essas que são agendadas com prazer entre uns e outros.
Muitos que estão aqui na Terra se queixam. Ah, eu não queria nascer, não, não sei como é que é ser meu pai ou minha mãe, ou, cheios de queixa de todas as coisas, né? Cada caso é um caso. As pessoas às vezes têm muito, muito o que saudar, quer dizer, coisas erradas que fizeram, e quando chegam aqui querem encontrar um mar de rosas. Nós não aprendemos com as coisas fáceis e gostosas e alegres da vida. Tanto é que se a gente perguntar para alguém qual foi o momento mais alegre da tua vida, é difícil. A gente fica pensando, não foi, qual foi. Não é que eles tenham sido tantos assim, mas é que realmente isso não perdura para nós. Mas se perguntar quais foram os momentos mais tristes, todo mundo arranja vários. Né? Porque essas coisas é que marcam, são essas que nos ensinam, é com elas que nós aprendemos. Então, o que é programado? É programado tudo da família, com quem, qual é a família que nós vamos nascer, e todas as coisas relativas às nossas relações familiares. Assim, quando nós estamos próximos de começar a decrescer para poder entrar no útero da nossa mãe, nós somos, então, recordados, porque a gente já sabia disso há muito tempo, quem vão ser os nossos pais, o local e a data que nós vamos nascer, o nosso prazo de validade para cumprir aquele roteiro que eu ainda não falei, né? E também quem vai ser o nosso anjo da guarda. Aí nós reencarnamos. Nós esquecemos disso, mas na nossa consciência está bem registrado lá, e tanto é que a gente já sabe o que é certo, o que é errado, e temos mais ou menos uma noção que é o roteiro que nos é dado para que nós, e combinado aquele roteiro conosco, quer dizer, um roteiro de viagem é um roteiro que diz, primeiro vai para esse lugar, para essa cidade, e vai fazer isso, depois nós vamos ver aquilo na outra cidade, não sei o quê. Quando se faz um roteiro em agências de viagem, eles procuram, para agradar e para que a gente fique freguês, um roteiro bem inteligente, e a gente vai vendo as coisas na medida do certo e de que naquela ocasião vai ser melhor, que é para nós nos encantarmos. Da mesma forma, o roteiro que nos é feito é mostrando os principais acontecimentos, o que vai ser melhor para nós evoluirmos o mais rapidamente possível. No entanto, assim como a gente faz com os roteiros feitos pelos mapas turísticos, né, que a gente de vez em quando, não vou nessa cidade, eu vou na outra. E às vezes perdem a sequência que eles arrumaram, que era mais interessante para uma coisa compreender a outra. Pois isso nós também fazemos com o nosso livre-arbítrio. Todo mundo pergunta, mas vem cá, se tem esse roteiro, então isso é o nosso destino? Não, não é. Os seres espirituais adiantados, e mesmo os outros, desde que sejam um pouco adiantados, o que eles mais respeitam é a vontade de Deus, que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio para sermos responsáveis por tudo aquilo que nós pensarmos e fizermos. Se eles influem em alguma coisa, eles já estão cometendo uma falta grave, porque nem eles e também o nosso anjo da guarda não pode nos influenciar.
Ele pode dar sugestões, isso agora falando no anjo da guarda, porque muita gente acha que o anjo da guarda veio aqui para protegê-los de todas as besteiras que fizerem. Não é assim. O anjo da guarda existe para nos conduzir pelo aquele roteiro certo, para que as coisas aconteçam nas datas certas e a nossa evolução seja mais rápida. Mas ele não pode nem nos salvar de locais assim, que acontecem coisas porque a gente se mete, apesar dele. Isso sim ele faz, colocar empecilhos para nós irmos para cá ou para lá. Muita gente se queixa, a minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado. É o anjo da guarda que está cumprindo a missão dele, está colocando entraves para a pessoa voltar para o caminho original e aí dá tudo certo. Outros dizem, comigo dá tudo certo. Claro, tá, ela está no roteiro, né? Mas não existe destino, porque se houvesse um destino programado que a gente tivesse que cumprir, então de nada adiantaria o nosso livre-arbítrio. E nós não teríamos nem culpa das bobagens que fizéssemos, porque já estava lá no roteiro, era aquilo que a gente ia fazer, né? Então, isso é que sucede com o tal roteiro que nós vemos. É muito raro uma pessoa vir e cumprir aquele roteiro de ponta a ponta, porque o nosso livre-arbítrio e a nossa ignorância e teimosia e espírito belicoso faz com que nós frequentemente nos desviamos dos caminhos. Mas lá está o anjo da guarda, pacientemente, nos puxando de volta para aquela linha que foi traçada e não foi por ele, foi por engenheiros que entendem e que, quando fizeram esse roteiro, foi levando em consideração toda aquela programação de família e de coisa que foi feita. Então, esses são os fatores principais que acontecem nas encarnações programadas. Nas compulsórias, né, são aplicadas em que o espírito não tem nenhuma interferência, nem pode dar o seu palpite naquelas almas ainda muito primitivas que estão num estado em que a consciência não está desenvolvida, o raciocínio é muito atrasado. É como se fossem crianças prematuras. Então, é feito uma programação para eles e eles compulsoriamente vivem dentro daquela programação e também tem uma vida rápida, porque assim que eles desencarnam, não demora nada, eles tornam a reencarnar para não esquecerem aquela experiência que eles recém tiveram. Isso, a compulsória, também ocorre em muitos outros casos. Por exemplo, pessoas que se suicidam, às vezes elas demoram no umbral para ter consciência e tudo, mas se elas não são muito, assim, muito desenvolvidas, elas também reencarnam em seguida. Também acontece naqueles espíritos que passam muitos e muitos tempos na erraticidade, na espiritualidade. São aqueles que não acham que estão mortos e que ficam vagando e às vezes têm sorte de não serem capturados pelas turmas do mal que gostam de aprisioná-los, fazê-los de escravos, às vezes até escravos sexuais, ou então que os fazem ser obsessores daquelas pessoas que eles
tem alguma diferença e querem acertar essa diferença, né? Esses espíritos, quando eles resolvem se aproximar ou se arrepender e aceitam o auxílio dos obreiros do bem, eles são conduzidos para colônias, mas também não ficam muito tempo, porque eles podem se arrepender e sair de lá, ou serem recapturados pelos algozes. Então, eles são reencarnados em seguida, que aí os outros perdem a pista de onde eles estão e eles acabam começando a sua ascensão. Assim como vemos também muitas pessoas que são ruins, bandidos e tudo isso, dependendo do grau de intelectualidade deles, quer dizer que eles são maus porque são ignorantes, não sabem as coisas, também eles são reencarnados em seguida. Assim como vemos, cada caso é um caso. Mas esses são os dois principais tipos. Ou é combinada ou desejada. Outra coisa, muita gente diz, eu não queria viver. Às vezes suplicou, porque existem muitas desencarnações e oportunidade de encarnações quando a população é maior. Mas quanto tempo a população levou? De repente houve esse boom. Nós estamos com quase 8 bilhões de pessoas reencarnadas. Na verdade, estamos com tantos porque nós estamos num tempo especial do planeta Terra, que também coincide que outros planetas estão também neste período de transição planetária, que significa que nós vamos passar de uma fase para outra e que nesse final de fase existe o tal de apocalipse. Então, tem muitos espíritos atrasados, reencarnados agora, que estão sendo provados para ver para onde eles irão. Porque existem planetas que são bem mais atrasados que o nosso e para os quais vão todas as pessoas que não se elevaram nas 3 categorias necessárias, que são na intelectual, na moral e ética e na sentimental. Então, meus queridos, é isto aí que acontece conosco nessas viagens que nós fazemos aqui para a Terra. E o corpo físico é um elemento preciosíssimo, porque é através dele que nos vêm as tentações para nós ficarmos estagnados, ou que nós vencemos, o nosso espírito vence essas tentações e continua na sua evolução cada vez mais rápida. E agora nós estamos numa ocasião em que não há tempo. Todos nós temos, a maioria de nós é a última encarnação que vamos fazer aqui na Terra, porque nós estamos justamente na época da transição. Transição é mudança, ou nós ficamos aqui, ou nós vamos ou para um planeta igual ao nosso, onde vamos continuar essa vidinha aqui, ou vamos para um bem mais atrasado. Não podemos ficar aqui porque as vibrações do planeta, que também está se rejuvenescendo, elas estão muito superiores e ninguém consegue viver num planeta em que ele vibre baixo e o planeta viva alto. Não é possível. Então, não é uma questão de castigo de Deus, é um castigo que nós mesmos nos impomos com essa ignorância de não querermos fazer a nossa reforma íntima para nos melhorarmos e assim melhorar o mundo. Eu espero ter contribuído para resolver perguntas transcendentais como
quem somos, da onde viemos, para onde nós vamos, né? E que todos aproveitem muito bem esse domingo, eu inclusive, e até o próximo papo. Tchau!